Que é a pergunta que o Sir Dead Pie perguntou aqui, mano, que pediu pra você contar pra gente um pouco da história do Rafa, tá ligado? Tá. Como é que foi? Eu falei que eu não queria ficar aqui badzão nessa parada, mas... Não, mas eu tento contar de uma forma que seja mais leve. Sim. Como então, é que foi quando a gente montou a Cefa lá em 2018 e 12, eu gravei as bateras e aí a gente foi ensaiar, só que tipo, era pra eu ser vocalista e a gente ia colocar um cara pra tocar batera. Só que eu meio que na metade do processo eu mudei de ideia, eu queria colocar um vocalista na banda. Aí os caras falaram, mano, você é idiota, você gravou as paradas, tipo, você é o vocalista da banda, não tem como. Eu falei, não, mano, eu quero tocar batera, eu não quero mais cantar, não sei o quê. Beleza. E daí eu falei, mano, o único batera, porque o Rafa, ele era famoso na época, mano, até hoje, pra pesquisar, tem uns covers dele, tipo, tocando NX0, tocando Fresno, tocando umas bandas gringas. No YouTube, né? Tipo, ele era bombado. E a gente já se conhecia e tal, porque ele tocava também, ele era tipo braceiro, assim, tocava em 20 bandas, tá ligado? E na época que eu era batera, geralmente ele tocava com alguma banda também. E daí, tipo, ele emprestava as coisas, já tinha essa parceria. Aí eu falei, mano, o único batera de Curitiba que vai conseguir tocar essas músicas é o Rafa. É o único. Só que eu era, tipo, batera mais, naquele momento, mais pá. Só que eu pensava, mano, o Rafa nunca vai querer tocar com a gente. Assim, o cara, na época, o Evo era muito grande, assim. E na época ele tinha chamado pra ser tocado no Evo e ele não foi. Aí, mano, não tipo, vai. Não foi. Cara, e aí meio que eu chamei e ele pirou, assim. Ele, mano, quero muito, sou muito fã de vocês e tal. Eu falei, então tá. Aí ele começou a tocar com a gente. Isso era 2012, então essa primeira fase da banda toda ele tocou, não chegou a gravar nada com a gente. Só que aí, mano, a parada que em 2013 que eu tive lá, que eu quase morri, eu fui hospitalizado, assim que eu saí do hospital, ele entrou. E ele ficou tipo 1 ano, ele tinha doença de Crohn. E ele tinha um problema no joelho, tipo, o joelho meio ferrado, assim, e ele tomou, acho que um anti-inflamatório. Se tiver alguém da área de saúde, me corrija se eu estiver falando alguma bosta. Mas isso fez com que o intestino dele fosse perfurado, alguma coisa assim. Isso fez com que ele fosse pro hospital, né? Isso fez com que ele tivesse uma infecção generalizada. Ele passou 1 ano no hospital. Ele entrou no hospital em junho, se eu não me engano. Não, eu saí em maio. Maio de 2013. E aí ele chegou a sair do hospital, mano. Isso que foi uma pena, assim. Ele chegou a sair, tipo, em dezembro de 2013 e teve que voltar, tá ligado? E eu lembro que ele tava muito feliz, assim, de ter saído e tal. E aí, quando ele voltou, mano, aí não durou muito tempo, assim. Em janeiro ele ia falecer. Ele tinha o quê? 19 anos na época? Ele tinha me idade. Ele era um ano mais novo que eu, mano. Ele era 9,5. Faça uma conta aí que eu sou terrível de conta. Vai ficar pra outro podcast. Mas ele era super novo, assim, e tal. E aí foi isso, né, mano? Ele se foi nessa época e tal. Embora ele tenha passado um período muito curto na banda, foi muito significativo porque, mano, foi o começo, tá ligado? Quer dizer, é um momento ali onde... basicamente, o que dá pra sentir, desculpa cortar você, mano, é que é um sonho que era de vocês, tá ligado? Não, total. E ele era um cara... E é engraçado, assim, porque ele era um cara de outro cenário, assim, e tal. Então era até engraçado que ele meio que tentava se encaixar com a gente, assim, ele tentava... Tipo, e a gente tava ficando cada vez mais próximo. E eu, particularmente, fiquei muito próximo dele do período que ele tava no hospital, né? Porque eu ia lá, dormia com ele, visitava. E era isso, né, cara? Tipo, cheio de sonho, ele queria sair de lá, queria casar, tipo... Talvez... Se ele se hospital, ele nem ia tocar mais na Cefa, talvez. Talvez ele ia fazer outras coisas, tá ligado? Mas que fizesse. Mas que fizesse, né? E tem uma história, assim, que um dia antes dele falecer, eu e o Slu, que era baixista da banda, a gente foi visitar ele. E na hora que a gente chegou no quarto, foi lá no Cajuru, quem é de Curitiba tá ligado. Quando a gente chegou no quarto dele, tava vazio o quarto. Na hora que eu abri a porta, assim, mano... Cara, já deu um passo pra trás, né? E o Slu, mano, olhou pra mim, aí já veio a namorada dele na época, né? A Karine, falando, não, calma. Ele foi fazer uma limpeza e tal, porque ele ficou com a barriga aberta lá, né? Então ele tinha que limpar, geralmente e tal. Aí eu falei, ufa, só que naquele dia, mano, já bateu um bagulho estranho, assim. Eu lembro de eu voltar com o Slu falando, velho, eu não sei, cara. Acho que a gente precisa se preparar, tá ligado? Acho que a gente precisa se preparar porque... Não sei, cara. Assim, a gente conseguiu ver ele aquele dia. Aliás, a gente não conseguiu ver ele aquele dia. Porque daí ele tava fazendo... Ele ia pro UTI quando ele precisava fazer esse procedimento. Eu falei pro Slu, cara, não sei. Tô sentindo uma parada, mano. Acho que é bom a gente se preparar. E o Slu, não, mano. Não vai dar nada. Vamos nessa. Porque... Aí no outro dia eu tava em casa, no Facebook. Aí ele me mandou uma mensagem. Oi, cara, aqui é a Karine. Tipo, oi, né? Tipo, já deu aquele... Lá, infelizmente, o Rafa não aguentou. Falou sim.
E eu, Diretão. tipo, como assim, tadinha? Ela também tava, né? imagina. Eu, como assim? Tipo, o que tá acontecendo? E liguei pra ela e, cara, ela não me entendia e eu não tava entendendo, não tava sabendo o que tava acontecendo. Enfim, foi um caos, assim. Aí eu acho que eu consegui conversar com a mãe dele e era um momento onde ninguém sabia me explicar direito o que tava acontecendo. Tá ninguém todo sabia. mundo muito atordoado, assim. Tipo, Provavelmente, e meio que eu não sabia o que tinha. Tipo, tá, mas o Rafa Uhum. tá aí ou não? Tipo, eu não, sabe, não sabia. E, cara, e aí foi aquela coisa, assim. E aí, tipo, e aí quando veio realmente a notícia que ele tinha falecido e tal, e tipo, que o velório era no outro dia, sei lá. Eu lembro que eu fui pra casa do Slu, a gente se encontrou todo mundo lá, né, a banda. E aí, cara, e no dia seguinte, eu acho que nesse dia, inclusive, mano, nesse dia, agora eu tô lembrando, foi nesse dia que a gente foi gravar o clipe da série de emergência, o webclip. Imagina. Vocês já estavam com... E aí no outro dia foi velório e tal, e aí foi uma coisa bem marcante, assim, porque, cara, a gente era tudo novo, tipo, parecia, cara, juro pra você, assim, parecia que era uma pegadinha, assim. Uma mentira, né, Que, mano, ele ia levantar em qualquer momento, sabe? Era uma coisa muito incrédula, assim, ficou todo mundo incrédulo, assim, e, cara, eu vou te falar que foi uma das coisas mais... Os pais dele, assim, naquele dia, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi, assim, tipo, porque o velório do Rafa, embora tenha tido muita dor envolvida, é óbvio, foi uma celebração, assim, da vida dele, assim, saca? Tipo, os pais dele trouxeram esse... E a mãe dele super, cara, super forte, assim, e tadinha, né? Imagina a situação, perdeu o filho, mas ela tinha passado um ano com o filho sofrendo, né, cara? Então, naquele momento, pra ela era um momento de paz, de, tipo, o Rafa descansou e tal, e em vez da gente consolar ela e tal, ela tinha que consolar, a gente tava, tipo... Enfim, desolados e tal, mas foi um momento bonito, assim, foi uma passagem bonita, assim, sabe? Tipo, de celebração da vida do Rafa e, consequentemente, acho que a partir disso, assim, eu me senti muito... Não responsável, mas, tipo, tudo que eu fiz na Cefa, de alguma forma, tinha a ver com ele, assim, porque eu não achava justo, assim, sacou? Eu falei, velho, todas as vezes que eu pensei em desistir, eu falei, putz, mano, mas eu tive uma chance que o Rafa não teve, sabe? Na música, enfim, na vida, sacou? De falar alguma coisa. E é isso, mano. E aí veio todas as músicas, que também são uma forma de cicatrizar isso, de mexer nisso, assim, Hoje em dia eu consigo falar isso com muito mais... Eu consigo cantar Silenciosa como a Neve com um sentimento bom de que, tipo, isso é uma lembrança ao Rafa, isso é um momento... E o Rafa sempre falava pra mim que a maior medo da vida dele é ser esquecido, né? Sim. Então, tipo, essa também é uma forma da gente, enfim, celebrar a vida dele e Tem tal. algumas músicas sobre ele, né? Tem algumas Bastantes. músicas, Tem algumas. E é sobre isso, assim, é sobre, tipo... E também sobre o que... Às vezes parece que eu tô só falando da partida dele, mas eu tô falando muito mais sobre o que ele representou na minha Representou pra vida, você. tá ligado? Sim. E é muito louco você próprio pensar que, tipo, é uma pessoa que passou na minha vida tão rápido e me tocou tão profundamente, assim, saca? É Parece que são os momentos também, né? Tipo, Exatamente, cara, exatamente. é muito doido. Pô, mas... Pensa que ele, tipo, foi o primeiro batera que você confiou o teu lugar, Tá, tá teu ligado? lugar. Exatamente. Perfeito, perfeito. Foi o primeiro cara que eu falei, esse é o único cara Esse eu quero. que Vai tipo assim, tocar eu confio essas- nesse cara, tipo. E era isso, assim, né? Tipo, enfim. Pô, cara... Você respondi a pergunta. É uma parada que é pesado, né, meu? Mas... Mas é o que a gente parte tá da falando, vida, mano. É a gente tá importante a falando, gente falar é sobre parte importante da falar. vida. Parte da vida é a morte, cara. Aham. E muito mais do que isso, é o que isso significa, tá ligado? O que é a vida... Como que isso impacta Exato. cada um, tá ligado? Exatamente. E tipo, e o que a vida do Rafa, por exemplo, significou pra mim, pra Cefa, saca? Sim. Ao ponto de até hoje, ele tá presente nas coisas que a gente faz, sacou? E, mano, ele é uma peça-chave pra que vocês hoje estejam aqui. Assim, Exatamente. tipo, e que vão viver aí diversas coisas que Exatamente. foram fundamento nisso, né? Sim. Pô, gente, a gente tá chegando no nosso finalzão aqui, mano. Nós terminamos o bad vibe, né, mano? Não, que Ainda bem que isso, deixou mano. por último, né? Você deixou É. daquela descida. Pô,